Humanidade, Ciências Sociais e Cidadania, a nossa disciplina, e o livro se chama Ciência, Ética e Sustentabilidade, Desafios ao Novo Século. Esse título faz referência, na verdade, a primeira edição, esse subtítulo, né? A primeira edição do livro aconteceu em 2001, editora Cortez, aí no Brasil, né? E é um daqueles livros de academia, de pesquisadores, que é um conjunto de artigos, de textos que se articulam, né? Conversam uns com os outros, mas são trabalhos de pessoas diferentes, né? E tem sempre um organizador aí, um técnico da equipe, né? Se a gente for fazer analogia com futebol, tem um cara que comanda ali, que organiza, e isso em 2001. Esse livro teve uma nova edição, a edição acho que é mais recente, já no final de 2018, e é bem legal porque ele saiu no formato de Kindle, ele é um e-book, né? Que está disponível gratuitamente naquele formato acho que é EPUB, enfim, tem 2 tipos de formato lá que você consegue ler no Kindle. Então, eu estou lendo a versão não física, né? Embora eu seja um apaixonado por livros físicos, eu sou um maluco, maníaco do livro, né? Toda hora tá chegando encomenda de livro aqui em casa, então vocês podem ver aqui atrás que, né? Essa biblioteca não é daquelas de fake, sabe? Que o pessoal coloca, sabe? Aquele, um pano de fundo, fingindo que é livro. Não, aqui é livro mesmo. Tem muitos DVDs também, enfim. Mas assim, nesse caso eu peguei a versão do Kindle, né? E então tá mais ou menos assim, os entregadores, o pessoal já sabe. Não, e o pior não é isso, o pior é a portaria, o pessoal não acredita. Nossa, né? Tipo, outro dia eu fui lá buscar os livros a semana passada e aí o pessoal, ô professor, o senhor lê bastante, né? Então, eu não contei para eles, né, que uma boa parte dessas encomendas são histórias em quadrinhos, porque eu adoro quadrinhos, né? Eu sou colecionador, assim, e eu gosto porque eu faço ligações com coisas que a gente comenta, enfim. O meu sonho é fazer esse tipo de produção acadêmica, estudar essas relações, né? Inclusive, já tem mais de 10 anos, estive num congresso acadêmico no Rio de Janeiro, apresentando a física do Homem-Aranha, enfim, discutindo questões, cenas, né, dos quadrinhos, agora mais do cinema até, né, e comentando um pouco como é que a gente pode usar aquilo para discutir questões de física, né. É bem legal, se você, assim, o pessoal começa a me provocar, daí eu fico nisso, né, é que eu gosto, então, vocês sabem, né, que o Homem-Aranha, a namorada dele morreu, a primeira namorada dele, pelo menos vamos dizer, na história oficial, né, na cronologia dos quadrinhos, né, e o cinema refaz um pouco as coisas, mas ele tem uma cena muito interessante que é quando a moça está caindo da ponte, né, ela é jogada pelo duende lá da ponte, e ele vai, joga a teia, né, faz o lança-teias e puxa, ele, né, issa a namorada, traz para cima, e quando ele faz isso, ele mata a pessoa, né? No quadrinho original, na história original, eu acho que nem é spoiler, isso já é quase folclore, quase cultura popular mesmo, né? Cultura pop, né? Então esse acidente é traumático, porque faz todo sentido físico, né? É uma queda livre naquele momento, de uma altura grande, e de repente ele enfim, laça, prende essa pessoa e puxa, e esse choque, né? Essa desaceleração brusca, de fato pode gerar seríssimas consequências, né? Olha que legal, vocês estão comentando aqui. Poxa, a gente podia fazer um bate-papo mais para o final do semestre. Depois dessas avaliações, tal, a gente faz um dia mais light. Acho que vamos colocar esse tema, né? Me lembrem disso. Eu nunca pensei em ser quadrinista propriamente. Eu gosto das histórias, né? Eu tenho uma coisa de querer escrever, pensar histórias, né? Mas no desenho eu só desenhava quando era mais molecão mesmo, né? Estudante de artes visuais, isso é bem interessante. Tem muita coisa que se faz hoje de quadrinhos que eu vou dizer que são sociais. Vários temas que a gente aborda aqui, inclusive o Samuel está comentando, inclusive deficiências, né? A gente tem quadrinhos que abordam isso, né? Tem uma linhagem aí, uma safra de grandes autores que tem feito obras autobiográficas, inclusive, muito interessante. Eu estou lendo um chamado Coragem, que é de uma moça que
enfim, desenvolveu uma série de problemas, síndrome do pânico, enfim. E ela registrou, e é desenhista, é artista gráfica, e ela registra isso. Então ela registra a batalha da vida dela, né? Tem um outro chamado Duplo Eu, que é uma moça que, por questões diversas na vida dela, ela foi engordando bastante e chegou num estado de obesidade mórbida. Então ela conta também a batalha que foi para enfrentar isso, né? Então, pois é, né? O Homem-Aranha assim, é como eu sempre gosto de repetir, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Eu acho que assim, é uma das frases mais incríveis da filosofia pop, né? Se a gente pode dizer. Eu sou bem grato, assim, eu gosto, eu curto isso e trago, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje dessas ligações que a gente faz, às vezes curiosas, né? É, que nem todo mundo no primeiro momento fala, nossa, nem todo mundo entende, né? Às vezes as pessoas estranham um pouco. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, enfim, embasado nessa obra, levantar questões que mostram como é importante a gente ter esses diálogos, né? Cultura, né? Visto do modo mais amplo, né? E também a atenção com o meio ambiente, a gente pensar no entorno da gente. Isso é muito importante, sabe, gente? Inclusive, porque às vezes as pessoas falam, mas é uma disciplina mais light, né? Eu estou pensando em termos profissionais, mas eu estou falando também em termos profissionais, tá? Uma série de questões que a gente vai abordar aqui. Bom, vamos lá, então, ciência, ética e sustentabilidade, na introdução, né, desse livro, que é a parte que eu vou... O legal desse livro é que a introdução é uma espécie de resumo do livro, eles fazem um apanhado, lembra? São vários autores, né? Então, alguns questionamentos, né? Paradigmas da era industrial, né? Quais são, assim, esses pontos que muito fortes, muito firmemente estabelecidos, né? Da contemporaneidade, inclusive, né? Primeiro, a gente pode dizer que é a hegemonia da ciência sobre a natureza, né? Não vai confundir com sobrenatural, hein? É assim, é a ciência ter preponderância, ter, né, sobre os aspectos naturais. Então a gente trabalha muito nisso, a gente vive nesse mundo, de certo modo, moldado cientificamente, né? E isso é uma visão ocidental, uma visão mais urbana, uma visão que não, vamos dizer, eu não estou falando da humanidade toda, eu estou falando nesse nosso contexto, no contexto acadêmico, né? É muito forte essa visão, e mesmo no midiático, né? A visão da ciência como quase que controladora da natureza. Há pontos positivos nisso, mas há também problemas, né? Como a gente sabe, como a gente vai até pontuar alguns deles ao longo dessa conversa, né? Se a gente for conversar com povos originários, com indígenas, eles não vão, talvez eles não concordem com isso, né? Tá aí o Ailton Krenak, um grande pesquisador, um sujeito, um Daniel Munduruku, são indígenas que vieram para a urbanidade, vieram discutir com os acadêmicos que estudaram e sabem se colocar de um jeito que faz com que eles ganhem respeito, mesmo das pessoas que têm um certo preconceito. Não, mas esse cara ele mostra o saber, ele sabe aquela coisa do ele é validado, esses caras toparam estudar para poder conversar e trazer os questionamentos, isso que é legal. Então, assim, por que a ciência tem que ficar querendo domar a natureza, né? Essa é uma primeira questão. Bom, outro ponto, a crescente especialização. Hoje em dia a gente está cada vez mais, né, vivendo nesse mundo que nos impulsiona a especialização. Eu vou dizer de mim mesmo, né? Aí fiz lá graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Chega na faculdade, a gente está dando as aulas, tem curso para aprimoramento, tem um aperfeiçoamento, tem uma licenciatura para fazer, tem um curso livre que está rolando numa outra universidade pública que a gente está interagindo e que a gente quer fazer também. Essas coisas a gente vai sendo moldado por esse acúmulo de experiências,
talvez entre aspas, eu vou colocar aqui, necessidade de especialização, né? Eu faço isso de um jeito um pouco diferente, eu já quebro um pouco isso. Sinceramente, eu não sei se eu sou um exemplo, eu não sou talvez o professor mais normal que existe, porque a minha formação, primeiro porque eu comecei formando em música, né? Depois eu migrei para física, já é uma quebra estranha. Depois eu fui para biologia, né? Biofísica, trabalhei com genética, né? E hoje eu estou aqui estudando Freud, né? Trabalhando projetos da bioengenharia, publicando com o pessoal da enfermagem. Então, assim, eu questiono um pouco aquela pessoa que fica só especializando naquela coisa muito, muito, muito detalhada. Por quê? Isso não é ruim necessariamente. O perigo é a gente ficar sabendo muito de quase nada, né? E você perder a noção do entorno. Por isso que é bom ler um jornal, ver a televisão de vez em quando, questionar também as notícias, ver mais de uma fonte, conversar, né? Não acreditar em tudo que chega no WhatsApp, essas coisas, né? O olhar aberto, né? Estar atento ao mundo. Uma outra coisa que vem como um paradigma, né? Desde a era industrial e que é forte, inclusive na academia, é o produtivismo. Ou seja, aquela história, produtividade mesmo, né? Então, quanto que você consegue produzir? Então, o cara vai lá, ele fez, sei lá, tem uma linha de montagem, produziu 500 veículos, vamos melhorar aqui tal sistema, vamos ver se a gente consegue aumentar isso para 600, né? E isso, que é uma coisa que não é muito trivial, né? Mas que está continuamente, né, sendo falada, e isso tem afetado a gente como indivíduos também, como profissionais, porque às vezes você tem uma produção, vamos supor, uma pessoa como eu, pesquisador, né, um cara que subentende-se que eu preciso produzir conhecimento, eu preciso produzir meus artigos, meus trabalhos. Então, vai lá, você publica um trabalho numa revista, daí passa um tempo, você publica outro trabalho em outra revista, e daqui a pouco alguém fala para você, pô, publicou 2 trabalhos, que bom. Quando é que sai o próximo? Sabe como é que é? Então a gente aí o verbo cada um que escolhe, mas a gente é impulsionado, incentivado, de certo modo, às vezes um pouco empurrado para produzir mesmo, né? O que tem o seu lado bom, mas tem também o seu lado ruim, porque temos que tomar cuidado para a gente não perder critério. Ontem eu tive um debate fortíssimo com outras pessoas, professores, pesquisadores, discutindo isso, né? Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado para a quantidade não sacrificar a qualidade. Isso vale, acho que, para tudo na vida, tá, gente? Então, são dilemas que chegam para a gente. Nos tempos atuais, isso está cada vez mais forte e vai atingir vocês. Por enquanto, talvez ainda não, mas talvez vocês já estejam começando a se perguntar: preciso fazer 15 trabalhos no semestre e tal? Eu evito até contar a quantidade de coisa que tem, mas né, a gente começa a pensar: puxa vida, né? Vejo minha filha no colégio, chega na sexta-feira, tem até sexta-feira meia-noite, essa vida online ferrada, né? Para entregar os trabalhos e enviar. Ela chega, pai, tem 12 trabalhos essa semana, só fiz 3, né? E agora como é que eu faço? Eu tô vendo que está no limite, né? Então, essa coisa do produtivismo está começando a atingir o pessoal mais novo também, de um jeito ou de outro, né? Eu sinceramente não lembro de ter tanto trabalho quando eu era moleque, quando eu era, sei lá, adolescente, não, sei lá, parece que a coisa tá. Se pesasse todos os livros que eu usava no colégio, acho que não dá, sei lá, não dá metade do que minha filha tem de livro, que, nossa, não dá para carregar, que se puser, vai do chão ao teto, assim, é um negócio muito louco, né? Então é essa lógica do mais, produzir mais, né? Estudar mais, ler mais. Então, sim, mas a gente não pode perder o aspecto reflexivo, né? Então, vocês que são jovens já percebem isso, né? Meu, de fato, tá mesmo acontecendo. Agora eu vou provocar vocês, né? Estou usando essa base do livro para mostrar um quadro que faz uma comparação entre 2 momentos históricos, né?
é uma comparação entre o contexto da passagem do século XIX para o século XX, tá? E também a passagem do século XX para o século XXI. Então tem 100 anos aí. Não necessariamente 100 anos exatos, porque eu não estou preocupado com a matemática aqui. Eu estou preocupado com o clima da época, com a sensação, com o que estava no ar, né? Como é que era a vida em certos aspectos nesses dois períodos aí. Né? Então, eu vou colocando aqui, se vocês quiserem comentar a qualquer momento, vocês podem escrever, podem falar. Visão de futuro, né? Na passagem do século XIX para o século XX, havia um otimismo no ar, né? Muitos problemas estavam sendo resolvidos, a ciência estava adiantando, resolvendo coisas, descobertas muitas, né? Por exemplo, certos cuidados até mínimos de higiene, coisas que hoje para a gente são óbvias e que estavam gerando uma redução importante na mortalidade infantil, coisas assim. Então, havia um otimismo no ar. Na passagem do século XX para o século XXI, né, a gente ainda está no começo aí, na primeira etapa do século XXI, o clima é mais de pessimismo, né? Agora sem comentar na pandemia, né? Eu estou falando isso aí tudo, eu escrevi sem pensar tanto na pandemia, pensando num aspecto mais amplo. Mas claro que a gente pode impactar isso ainda mais, né? Então, uma virada de século onde a preocupação com possíveis catástrofes, algumas já acontecendo, inclusive a própria pandemia a gente pode entender desse modo, né? Então, um clima assim de tensão entre os países, entre as pessoas às vezes. Então, a gente está vivendo essa fase mais de pessimismo, né? Quando a gente traz isso para o universo da ciência, da tecnologia, no século XIX para o século XX, a ciência era assim a bola da vez, era a solução dos problemas, está resolvido o nosso drama, né? A ciência está chegando aí. Então, pensa que há pouco mais de 100 anos, a gente estava vivendo momentos de descoberta da eletricidade, do eletromagnetismo, do desenvolvimento de aparatos que utilizam a tecnologia, né? Então, o telefone, 1880 e pouquinho, o telefone, né? E outras formas de comunicação. Havia essas coisas, quando surgiram, eram revolucionárias, né? A gente hoje lida com isso como se fosse quase que parte do corpo, né? Para alguns a pessoa não desgruda, né? Mas, de fato, esse acúmulo de descobertas nessa época, pouco mais de 100 anos atrás, dava um otimismo e dava essa sensação de que era um potencial para resolver problemas, né? Que ótimo, né, que a gente tem na ciência e tal. Hoje, o que a gente tem é um desencanto, né? Existe uma preocupação, porque a gente vai percebendo que é preciso tomar cuidados, né? É preciso ter precaução. Várias coisas. Então, se a gente pensar, por exemplo, não vou ficar discutindo isso agora, mas todo mundo conhece essa história, né? Se a gente vai estudar o raio-x, desenvolvimento de raio-x, né? Como importante a gente usa tal, mas assim, os efeitos das radiações do corpo humano, que a gente só foi saber depois, que a gente vai descobrindo aos poucos, né? E aí, se a gente entra na cultura pop, tem um monte de exemplos assim meio malucos, né? Mas que também servem para cutucar a gente, né? As radiações, tem uma série de heróis que nasceu por conta de efeitos de radiação, né? Assim como tem os heróis, tem os vilões, então tem isso, né? E entra uma questão da preocupação, o que pode acontecer, né? Muito bem, descendo mais um pouquinho. No que se refere às condições de vida, a gente tem no século XIX, na virada para o século XX, uma perspectiva de bem-estar. A tendência é melhorar, gente. Revolução Industrial em curso. O pessoal estava assim, ferrado mesmo, com jornadas de trabalho absurdas, né? Todo mundo morrendo, se matando mesmo, né? Sem condições de trabalho. Então havia uma expectativa de melhorar isso, perspectiva de bem-estar. Não é simplesmente ficar esperando. Houve uma série de movimentos, manifestações, teóricos práticos, né? Gente que foi para a rua. Havia uma certa
vamos dizer, uma luta. Então estou vendo o Hermes aqui, que ele é da minha turma, está citando aqui os efeitos da radiação, né? Hulk, Demolidor, né? Então, e até mesmo essa questão das deficiências, né? O Demolidor é cego, né? Então, é interessante a gente pensar isso, né? Como o desafio de você suprir uma deficiência em alguma coisa, se destacando em outra, estando atento, né? Desenvolvendo outras competências, né? Bom, então as condições de vida, havia uma luta no século XIX para que isso melhorasse. E hoje? E agora? Né? A passagem para o século XXI é marcada por um mal-estar, né? As carências estão crescendo. A gente começa a se questionar enquanto humanidade. Poxa, com tanto desenvolvimento científico, tecnológico, com tanto avanço, com tanta produtividade, por que, que as condições de vida não melhoraram para muita gente? Né? Isso é uma coisa para a gente pensar. Né? A gente está falhando como sociedade nesse sentido. Né? Então, não dá para ser feliz enquanto a gente sabe que tem alguém passando fome perto da gente, muitas vezes, né? Então são carências crescentes e isso põe a gente para pensar, né? Outra questão, tudo isso você vê que uma coisa conecta na outra, tá? Quando a gente pensa nas instâncias reguladoras, pensando na economia, a economia por muito tempo, né, por séculos aí, a gente pode dizer que a economia era fundamentalmente centrada no Estado. E como dirão alguns provocadores, também um pouco na igreja, né? A igreja tinha um poder muito grande na Idade Média e tal. Tem ainda, né? Mas assim, o Estado, né? Os governos controlavam a economia, regulavam, né? Hoje isso está claramente, está explícito, né? Que a economia está na mão do mercado, né? Isso é questão do capitalismo, né? Então a gente está sujeito a o que algumas pessoas chamam de mão invisível do mercado. E a gente ouve na TV, na rádio, às vezes assim, a bolsa está nervosa, o comportamento da bolsa de valores. Gente, como se a bolsa fosse um ser vivo que se comportasse de um jeito ou de outro, né? Essa abstração um pouco estranha, né? Mas de fato o que a gente está vendo é que o mercado, ou seja, claro que tem gente por trás disso, né? Existem interesses. Esses interesses não são nacionais, são interesses globais, né? E isso acaba influenciando, de modo que ah, o poder de resolução assim de certas questões econômicas não está tão na mão de governos como às vezes as pessoas acham, né? É necessário entender e saber se movimentar nessa questão do mercado, né? Muito bem. Seguindo aqui, a gente tem falando também da questão do progresso, né? O progresso era visto como um promotor de riqueza. No século XIX, no século XX, né, no começo, o progresso vai produzir riqueza, as pessoas vão, a gente vai conseguir construir coisas, então todo mundo, em média, vai ficar mais rico. O problema da média é esse, né? Na média, você aumentou de 7 para 8, só que se você fizer olhar os individuais, pode ser que alguns tenham aumentado muito, outros tenham até caído, né? Ou seja, tem uma tendência de desigualdade possível. Pode acontecer, é um perigo, não é uma tendência, tá? Não precisa ser assim, mas há esse risco, né? Quanto mais a gente progride, né? Mais riqueza se produz, mais lança-se uma sombra sobre as questões ambientais, né? Porque isso tudo tem impacto ambiental. E a gente começa a se preocupar, espero que não tarde demais, mas já bem tarde, né? Nas últimas décadas, assim, a gente está se preocupando muito com as ameaças ao meio ambiente, né? Os riscos. As relações entre grupos sociais, vão dizer que 100 anos atrás buscava-se a maior igualdade, né? A gente tinha no horizonte essa esperança, né? E hoje a gente tem uma constatação, né? Passados 100 anos, pouco mais de 100 anos, aumento da desigualdade. Essa ciência, o progresso, a economia do jeito que são geridos,
não estão resolvendo o problema da desigualdade, né? Ao contrário. Inclusive, se a gente parar para pensar, na pandemia mesmo, e eu estava olhando isso ontem, esses dados, é claro que eu estou olhando em mais detalhe nos dados municipais, existem especificidades, né? Mas assim, só para vocês entenderem, começou em março, né, do ano passado, esse problema atacando aqui em São José 2 bairros da região oeste, central e oeste, regiões com um poder aquisitivo na média maior. Então, os bairros Aquários e Urbanova foram muito atingidos no começo. Né? A gente sabe que esse vírus veio do exterior, não da China, não totalmente, não está totalmente provado que é da China. Esse vírus estava circulando no mundo, tá? E ele, de alguma forma, veio para cá, avião, enfim. E então é quase certo que ele chegou atingindo pessoas de classe mais alta, né? E em São José a gente viu isso. Rapidamente houve essa proliferação e os contágios começaram a acontecer também fortemente na região sul. No final do ano, que é uma região de nível econômico um pouco mais baixo, no final do ano, os 3 bairros com maior número de contágios estavam na região sul. E agora, em 2021, eu estou fazendo essa comparação por etapas, né? Pois é, então você está falando da Itália, pois é, isso que foi o trajeto, né? A coisa começou, se você for ver, em 2018, tá? Foi para a Europa em 2018 ainda, quase certo isso, e ali ficou circulando e de lá veio para cá. É bem isso mesmo. Então, assim, o pessoal que faz esses voos internacionais, tá, foi assim que a coisa chegou. Em 2021, o que a gente está observando aqui no município? Os bairros mais atingidos estão sendo os bairros mais pobres. Né? Os maiores crescimentos, os 2 bairros que tiveram maior crescimento, não vou lembrar agora exatamente, eu tenho esses dados, mas ficam na região sul, então começa a ficar mais forte isso. Por que eu estou falando tudo isso? Estou dando essa volta para dizer o seguinte: a gente saiu de uma perspectiva de maior igualdade, a gente buscava maior igualdade, e a gente está vendo que até mesmo na crise, aliás, diga-se de passagem, principalmente na crise, o que acontece é que a desigualdade aumenta. Também, no caso da saúde, da pandemia, se a gente pensar no acesso à saúde, acesso à rede de saúde, né? Então, isso de fato aumenta a desigualdade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, nas relações entre os povos, a gente sai de um cenário de vislumbre de paz, né? Claro que a humanidade guerreia, os povos brigam, fazem guerra desde a antiguidade, mas no final do século XIX tinha uma expectativa de paz. Essa foi quebrada rapidamente. Claro, historicamente a gente sabe, né? Logo no começo já tivemos uma Primeira Guerra Mundial. Depois, como eco da Primeira Guerra, avançou mais um pouco, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, a gente acabou caminhando para a Guerra Fria, um momento de construção e produção de armas de destruição em massa, e as coisas continuam explodindo aqui e ali. Essa semana vocês devem estar atentos ao que está acontecendo, essa crise no Oriente Médio, é o problema de Israel versus palestinos, né? Eu gosto de dizer que não é Israel versus Palestina, não é Israel versus povo palestino que está ali disperso, está numa região que é disputada historicamente, e como muitas vezes acontece, uma situação desigual, né? Então, as relações entre os povos, então a gente tem um momento mais de guerra agora, né? Ô, professor. Oi. Mas essa questão da guerra também na Palestina, também não é uma influência de fora, muito de fora também? Que parece que está usando só marionete, o pessoal Israel e Palestina? Sim, na verdade o que eu vou dizer assim, o pessoal às vezes usa essa imagem, né, um barril de pólvora, né? Ali já tem uma tensão no ar histórica, né? E aí tem os apoiadores de um lado, os apoiadores de outro, e é como se fosse aquele pessoal que quer ver o circo pegar fogo, as pessoas falam às vezes, né? Eu acho que tem um fundo religioso muito forte, um fundo territorial,
A Yasmin colocou isso mesmo, acho mais territorial e histórica, então acho que tem essa base histórica. O que eu vejo é que elementos externos ah, não ajudam e acabam aprofundando essas crises. Então, de fato, existe até um Porque aproveitamento, eu né? só vejo uma briga eterna, não vejo solução mais. Sim, porque teve, o Hermes está colocando, que legal a gente poder trocar essa ideia. Houve a criação de Israel, né? Só que, e a Palestina, né? E o povo palestino, muitas vezes, ficou essa questão não ficou resolvida, sabe? Sim, Ainda, né? E tem disputas sobre territórios específicos, né? Esse é o grande problema. Então, você sabe, não sei se vocês estão acompanhando, a coisa que começou, que gerou essa atual crise é o povo israelense que entrou com ações na justiça, algumas pessoas, para retomar antigos territórios que seriam deles, né? Então é uma briga judicial aí. Tá começando, tem um território compartilhado ali, um bairro, né? Bairro mais palestino, numa zona que muito difícil de manter a paz ali, já existe uma tensão. E aí está surgindo agora uma série de decisões de despejo. Imagina, um bairro predominantemente palestino, onde as pessoas estão sendo expulsas para que antigos proprietários, segundo uma demanda complicada na justiça, é, entrem nesse lugar, que é considerado um terreno, não é simplesmente porque é minha casa, porque não é isso. Porque se fosse só isso, troca de apartamento daqui para lá, não é, a coisa é mais profunda, né? Então, tá muito complicado. Agora, só que tem dois lados de poderes diferentes, esse que é o problema, né? E isso faz com que preocupa a gente, né? Como humanidade, com certeza. bem tenso, né? O mundo em si, ele tá tenso, né? Tá. Eu mexo muito com a bolsa e eu vejo, querendo ou não, por um curto prazo, um colapso vindo, sabe? E Sim. quanto que isso reflete em guerras e em desespero, assim, vamos dizer, entre Não, cada um ficar rico e não ter prejuízo, não importa o que custar por outro. pois é, e isso acaba tendo um reflexo de fato mundial, né? Porque aí começa o pessoal a tomar posições aqui e ali, e há incertezas, né? Então começa a ter aquelas curvas de sobe e desce, resultados da bolsa e tal, petróleo, enfim, gasolina. As coisas estão muito conectadas. Essa é a coisa da globalização, Sim, né? Então a gente acaba as coisas ecoam, né? De modo que eu penso que o interesse nosso enquanto sociedade seria realmente pacificar dentro do possível. Mas é muito difícil. Pode falar. Guilherme, você quer comentar? não, acho que alguém que deixou o microfone aberto. Tá, beleza. Tá bom. Então vamos vamos seguir aqui. São vários aspectos. A gente está vendo como essas coisas se conectam, né? Ah, então as relações entre os povos a gente acabou de falar. No trabalho, gente, toda uma questão de movimento social da virada do século XIX para o XX visava conquista de direitos. Lembra que eu falei da Revolução Industrial? O pessoal trabalhava quase que até morrer. Era um negócio bem louco. Inclusive criança. 10 anos na fábrica, enfim, ia para a fábrica, o marido e mulher trabalhando ali 12, 14 horas, dificuldade, não podia às vezes nem ir no banheiro, de tantas em tantas horas tinha direito a uma pausa. Uma loucura. Havia uma demanda popular forte, organizada, estou falando principalmente da Europa Ocidental, buscando aumento de direitos, né? Estabilidade também, porque o cara não quer ser tratado como peça, né? Na hora que der defeito, joga fora e contrata outro, né? Que era um pouco assim, né? Então a gente buscou, né, enquanto humanidade, o aumento dos direitos. Isso, gente, é uma batalha assim de décadas para você conseguir ganhos, né? Conseguir avanços, né? O que a gente está vivendo hoje? O que a gente vê nos jornais, não é só Brasil, é em vários lugares, é gente defendendo na maior tranquilidade. O cara vai dar entrevista e fala assim: nós temos que reduzir os direitos.
Eu, sinceramente, eu não acreditei que eu fosse viver para ouvir essas coisas. Não, porque é muito direito, é muito custo, é muito isso, aquilo. Não, a gente tem que reduzir direitos, reduzir os encargos, que eles falam sempre assim bonito, né? Para poder aumentar a estabilidade, para poder aumentar o número de empregos. A conversa, tá, beleza, você fala, tá bom. O que, que a gente está vendo na prática? Os direitos estão sendo repensados, a gente está tendo perdas, né, como pensando na grande parte da população. E o que, que a gente está ganhando? Será que os empregos estão aumentando? Será que a instabilidade está caindo? Tudo bem, a gente tem a questão da pandemia, que é algo específico, inesperado, talvez, mas, no geral, a gente percebe que não é coisa de um ano, dois. Tem uma tendência de reformas para reduzir direitos. A aposentadoria, teve uma pessoa que deu uma entrevista na rádio, tá? Eu sei dizer o nome, sei dizer a época e tal, e o cara falava assim na rádio, não, esse negócio de aposentadoria, hoje em dia o ser humano tem tecnologia, vai viver todo mundo até os 140 anos. E aí o cara tava usando esse argumento de vampiro, de louco, né? Para dizer que não, que aposentadoria e tal. Gente, não precisa nem comentar um negócio desse. Então a gente está vivendo um cenário de redução de direitos, só que isso não está garantindo coisas para a gente, ou pelo menos, por favor, me falem se eu tiver, eu posso estar me equivocando aqui, mas eu não tenho percebido os dados, que eu trabalho com a estatística, né? Eu não vejo assim aumento da curva de emprego, eu não vejo estabilidade, a gente vê os índices piorando. Então, aquela coisa, não vou tirar daqui para melhorar ali, não sei, parece que não está rolando, sabe? Bom, estamos colocando para a gente refletir junto, né? Quando a gente pensa no mundo todo, que contexto global, uma noção no século XIX para o século XX de que não dá para viver sozinho, né? Um país não se basta a si mesmo, é necessário pensar no entorno. Eu diria que isso vale para São José dos Campos, hein? Se a gente colocar na escala municipal, tem gente aqui que acha que São José, não sei se vocês já encontraram algum desses que fala, nossa, aqui o cara acha que não precisa de ninguém para nada, que aqui tem todo, sabe aquela coisa. Eu sempre questiono, né? E, enfim, isso aí é uma história que vai longe, né? Mas não tem como a gente ter uma vivência, uma vida independente dos entornos de quem está em volta, não dá. Pensando globalmente, há uma noção. 100 anos atrás, as pessoas sabiam que era necessário, havia uma interdependência e era necessário construir uma relação de complementaridade, ou seja, um povo ajudando o outro, né? Inclusive relações comerciais, não deixa de ser um aspecto, né? Então, trocas, né? Você tem alguma produção de algo que eu necessito, eu tenho uma produção de algo que você necessita e vão se estabelecendo as trocas, né? Beleza. Agora, o que acontece? Com o tempo passando, a gente no século XXI, globalização super forte, principalmente a questão da comunicação, que foi revolucionária, a internet tem um papel importante nisso, mas o resultado tem sido ainda, pelo menos, um aumento da exclusão, né? Então essa noção de que todo mundo depende de todo mundo, a gente tem tido resultados assim, todo mundo está trabalhando, mas assim está rolando muito terceirização, né? Então o cara trabalha para o outro, que trabalha para o outro, que trabalha para o outro, que presta serviço para. E aí se você quer ter algum problema para apontar, é difícil você chegar lá no fim dessa cadeia. O cara lá de trás, ele é contratado pelo outro, que é contratado pelo outro. Se você tem uma cadeia muito longa, significa que o último elemento ali vai ganhar centavos para fazer um trabalho muitas vezes pesado, né? Então, a gente vê essa coisa da exclusão não parece não estar sendo tratada adequadamente, né? E considerando tudo isso, fica uma provocação, uma pergunta, assim, no que é que a gente melhorou. Eu não quero que soe do jeito que eu estou escrevendo aqui, que eu estou passando para vocês, não é para a gente pensar assim, nossa, que desastre, estamos acabados. Não é isso. É para a gente refletir e pensar no que nós podemos fazer para melhorar. E também no que nós melhoramos de fato, porque a gente conseguiu coisas, tá? Enquanto humanidade. Será que vocês conseguem me dar um exemplo de alguma coisa que a gente avançou, que a gente melhorou?
até pensando nas últimas semanas que a gente andou conversando. Acho que a gente tem um histórico aí com alguns ganhos, algumas melhorias. Por exemplo, as relações familiares, né? A gente ter o reconhecimento da necessidade da proteção à infância, sabe? Pensar mesmo que a criança necessita de certos cuidados, tem direitos específicos, né? A gente pelo menos tem essas noções, vai entendendo, né? Existir formas de combate à violência que antes não existiam. Não aceitar tudo como sendo natural, né? Eu acho que, vamos dizer assim, eu sou otimista nesse ponto. Acho que no meio dessa crise toda, essa loucura toda, aos poucos a gente vai ficando mais consciente, né? A Yasmin está colocando, acredito que evoluímos bastante em questão de saúde, de nos cuidarmos também. Eu acho que alguns de nós, né? Eu concordo com você. Tem um pessoal de vez em quando que a gente, né, vê e fala, meu, se cuida aí, né? Então, a gente tá saber também se colocar em comunicação não violenta, né? Acho que a gente precisa fazer uma disciplina é, de, de comunicação não violenta, porque às vezes tem vontade de chegar, né, com o pé no peito do cara. Né? Não, olha, será que você não pode fazer o favor de toma cuidado aqui e tal? É, eu sei que é complicado lidar com isso, né? Muitas vezes a gente vai falar com pessoas mais velhas, por exemplo, tem aquela sensação, eu tenho essa coisa do respeito, né? Você fica ali, fico às vezes um pouco constrangido, às vezes de ensinar alguma coisa que eu acho meio óbvio assim para uma pessoa que tem muita vivência, muita história de vida e tal. Mas há momentos e que certamente tem a pessoa, tem coisas a nos ensinar, mas há momentos em que a gente precisa se posicionar, né? Ontem eu tive um dia de debates intensos, né? E foi muito rico, né? Eu tive, em alguns momentos eu me coloquei porque tinha coisas que eu achava que não podia ficar, né? Daquele, não, vamos repensar isso, né? Ah, mas sempre foi assim. Sabe aquela história do grande costume que nós falamos? A gente discutiu da peça do Brecht. Então, mas o grande costume é assim, mas precisa ser assim para sempre? Será que a gente não pode melhorar isso, né? Então, olha aqui o Hermes colocando algo super importante, muito bem colocado, Hermes, a questão do acesso à educação. Isso a gente teve ganhos, né? A gente tem de fato uma conectividade que ajuda nesses aspectos, inclusive quando a gente pensa nos online da vida, você poder conversar com gente de outras regiões. No meu caso, em termos de contato com pesquisadores, parece paradoxal, mas eu participei de eventos dos quais eu não teria participado se fosse presencial físico, porque eu não ia conseguir chegar nesses lugares, né? Às vezes você faz uma viagem longa por ano, aí você não consegue fazer 5, é difícil, né? Então, houve ganhos nesse aspecto, sim. Agora, vamos lá, os paradoxos atuais, né? A ciência melhorou muito, né? Yasmin está falando, em vários aspectos melhorou. E nos aspectos que não melhorou, a gente tem que trabalhar, né? Então vamos lá, vamos usar as nossas ferramentas para isso, que a gente tem de recurso, né? A ciência, ela tem representado esperança na solução de problemas. Sim, isso é verdade. Exemplo mais clássico, a vacina. Um exemplo assim que está todo mundo falando, pensando, né? A vacina. O desenvolvimento de diferentes formas, né, de vacina. Porém, junto com a ciência vem o risco de surgirem novos impasses. Qual é a questão? Ah, beleza, produziu, sei lá, 300 milhões de doses da vacina contra a Covid, está com eficácia comprovada. E aí? Quanto custa? Quem vai receber? Né? Qual é a logística? Como que você vai chegar lá na ponta? Como é que o cara que mora no Amazonas vai ter acesso? Então, existe um grande avanço, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? A gente precisa gerenciar isso. E essa questão de gerenciamento, como os jornais têm mostrado, os números têm mostrado, gerenciamento faz toda a diferença. Vou dar um exemplo externo. Estados Unidos, até o final do ano,
situação gravíssima. O Centro Mundial de Covid, um troço assim muito louco, tem conseguido grande melhoria nos índices. Por quê? Fundamentalmente porque partiu para vacinação em massa, vacina para todo mundo. E isso que é uma coisa boa, é uma coisa positiva, né? A gente questiona tantas coisas, então a gente tem que valorizar, tem que respeitar, né, essas tomadas de posição que são positivas, né? Exemplo no caso da ciência. Eu coloquei algumas coisas aqui, não sei se vocês têm algum outro exemplo que vocês queiram colocar sobre esse paradoxo, essas coisas dos avanços que geram impasses, né? Ó, eu coloquei aqui, eu deixo sempre, a degradação ambiental, gente. Surge essa questão da degradação ambiental, às vezes como com essa como vamos dizer subproduto de conquistas científicas. Então é um perigo. Aumento na expectativa de vida, sim, beleza. E aquele fato, né? Isso é verdade, tem aumentado consistentemente a expectativa de vida, né? E a gente tem que ficar atento para que isso aumente para todo mundo, porque se aumenta muito a violência em determinadas circunstâncias e contextos, significa que em alguns lugares a expectativa de vida pode até cair, entendeu? Se tiver muita violência. Então, avanços e desafios, né? Vamos lá. No caso da produção, a gente tem também um aumento grande, né? Muito louco, você fala, nossa, a gente está produzindo muitas vezes mais toneladas de grãos do que antes, né? Mas, em consequência, aumenta isso. Gente, isso é muito louco. Eu tenho dificuldade aqui. É saber que a produção global de alimentos está aumentando muito, mas e a fome? E os milhões de pessoas ainda desnutridos, na miséria? Então, a gente está aumentando a produção, mas a gente não está conseguindo reduzir a desigualdade social, não de forma significativa. Então, é o paradoxo, é a logística, é isso. Eu estou falando de gerenciamento, né? É saber o que fazer, ter decisões, né? Escolhas. A frustração também, se você aumenta a produção, porque às vezes é o seguinte, começa a aumentar, depois aumenta por questões comerciais também, porque quer produzir para vender. Depois, num certo ponto, distribuição, sim. E aí, num certo ponto, você não quer que aumente mais a produção, porque se você explodir demais isso, você não tem onde jogar fora as coisas. Você não tem o que fazer com o meio ambiente, você não tem lixão para tudo isso, tá entendendo? Não dá. Então a gente tem que reduzir essas instâncias de, vamos dizer, de impacto ambiental, né? O próprio conceito do que fazer com lixo, né? Simplesmente vai enterrando, sabe aquela coisa da poeira para baixo do tapete? Não dá, gente. Chega num certo ponto que não tem tapete mais para isso, né? Então são os paradoxos. E veja, a produção. Então parece engraçado, parece estranho, mas eu tô aqui falando com engenheiros e dizendo, cara, cuidado, não é simplesmente aumentar a produção, fazer sua produção ficar dobrada. Calma, é sustentável. Qual é o custo ambiental? Vai compensar isso? Vale a pena isso? Quantos são os atingidos positivamente, negativamente, né? Como é que fica a imagem? Vamos pensar capitalisticamente mesmo. E como é que fica a imagem da empresa? Será que isso é o caso? Então tem muitas questões aí, né? Aumentar indefinidamente pode criar problema. Então a gente está colocando aqui o aumento, exemplo atualíssimo, aumento da produção de soja. Gente, a região norte do Brasil está virando região produtora de soja. Celulose via eucalipto. Eucalipto tem gente que chama de praga, né? Os agrônomos às vezes chamam de praga, que é um negócio que ele chupa todos os nutrientes de uma região, ele deixa seco, pobre o terreno, né? Então isso tem empobrecido o solo, né? Nas regiões de cultivo intensivo, né? Então o pessoal que trabalha mesmo na produção agrícola pelo menos sabe disso, né?
sabe dessas coisas. Riscos, esgotamento de recurso natural, autodestruição. No fundo é autodestruição, né? A gente começa a ter dificuldade de encontrar água pura. E aí, se você tem as nascentes privatizadas, né? Se você começa a engarrafar toda essa água e vender, e aí? Quem não tem dinheiro não morre de sede? Sabe? São coisas para a gente pensar. Necessidades. Surgem essas necessidades. Desenvolvimento tecnológico e farmacêutico, estou destacando. O pessoal de engenharia química, o pessoal da biomédica. A ética é fundamental, né? Claro, ambiental, as outras áreas também, todo mundo. Então, a necessidade ética nesse desenvolvimento tecnológico, né? São essas questões que a gente coloca. É por isso que a gente está conversando hoje aqui, por isso que a gente tem essa disciplina, né? A sustentabilidade, né? Sustentabilidade, gente, não é assim, nos próximos 2 anos o meu negócio vai bombar. Não é isso, é pensar muito além disso. É pensar mesmo filhos e netos, né? Solidariedade em relação às futuras gerações. Que mundo eu vou deixar, né? Muito bem. Buscar soluções interdisciplinares. Então aqui eu estou enfatizando isso, né? Nessa vida acadêmica, né, eu tenho tido a felicidade de conhecer pessoas incríveis, tá? E vou dizer para vocês, os melhores cientistas que eu conheci e os bons engenheiros, os melhores engenheiros, o pessoal que trabalha mesmo na área de ciências, na área de construção, é incrível, mas são pessoas atentas, o cara está prestando atenção em tudo, e curiosas, tem interesses diversificados, tá? O cara tá falando ali, tá construindo, tá? De repente alguém tá com problema do que os pombos estão ferrando com o telhado, não sei onde. Ele quer saber também, quer estudar, quer ver o que pode acontecer, tá. Então são pessoas com uma formação e com interesse interdisciplinar. Conversar, gente, com pessoas que têm uma estrutura, uma formação acadêmica diferente da tua. Falar com gente de outras áreas, isso é enriquecedor, tá? Inclusive, mais para frente, explicar o que você está fazendo. Eu trabalho com tal coisa. Tá? Nossa, eu não entendi, me explica. Sabe? Isso é muito legal. Explicar para tua mãe o que você está fazendo, para tua avó, enfim. Você poder trabalhar esse desafio da comunicação, né? Construir sentidos enquanto você está fazendo isso. Os desafios no Brasil. Né? Falar um pouquinho do Brasil, porque a gente temos que falar, né? Tem um termo que um amigo tem usado, isso está se falando por aí, que é o glocal, né? Global e local. Então, o pensamento global, né? Entender o contexto global, mas agir localmente, né? Então, a gente precisa pensar. O Brasil é interesse do mundo inteiro. Todo mundo está de olho aqui, por muitos aspectos. Tá? Atualmente, muito essa questão do vírus, né? Brasil e Índia, está todo mundo assustado olhando. Mas, assim, o desenvolvimento sustentável, da gente para a gente também, né? A gente precisa superar condições de miséria, desigualdade e exclusão social, sabe? Imagina que de repente você começa a abrir postos de trabalho, que você tem um momento econômico mais favorável, e aí? Se você não cuidou das pessoas, como é que são as condições daquela pessoa que vai trabalhar? Como é que está a vida desse cara? Como que você quer que ele produza? Entende? Então a gente começar a pensar nisso. Sustentável em termos de vidas humanas também, né? Repensar o desenvolvimento, buscando uma ética de sustentabilidade. É muito mais interessante você ter um negócio sustentável, algo que te permita projetar décadas, do que vou bombar de ganhar dinheiro, não sei o que, em 2 anos, depois eu quero que se dane. Infelizmente, a gente sabe que tem decisões, às vezes, que são tomadas assim, tem pessoas que pensam assim. Mas a nossa tarefa é ir além disso, né? É pensar sustentavelmente. Agora, com isso, vem a pergunta de $1 milhão, né? Deve haver limites éticos para o desenvolvimento científico? Você acha? Tem coisas assim que a gente não deve cruzar essa linha? Né? O pessoal que tem uma consciência religiosa, às vezes tem um pensamento sobre isso. Quem quiser falar agora, eu gostaria de ouvir também. Vocês acham que deve haver limites éticos para esse desenvolvimento científico?
E se vocês acham que sim, quais os limites? O que, que a gente não deveria fazer e está correndo risco de fazer, sei lá. Podem comentar o que, que vocês acham. Em outras palavras, vale tudo? Será que vale tudo? Professor, Oi. eu acho que se a ideia de um desenvolvimento científico em relação à vida das pessoas, então você vai até o limite, mas que permite, na realidade, também não só a vida, mas uma vida com qualidade. Então você não vai passar um limite que você está passando e causando um prejuízo, não só na pessoa ou na família, na sociedade no geral. Mas acho Sim. que Sim, eu tô lendo aqui a Yasmin falando que não desrespeite vale aquilo que não desrespeite nenhuma crença. Você está colocando algo que é fundamental, que não desrespeite a vida, né? Então, eu acho que é isso, né? Por exemplo, você está desenvolvendo sei lá, até mesmo uma vacina, ou então algum medicamento, alguma, né, um ganho que se espera que traga aquilo. Você vai fazer um estudo, você vai fazer. Na saúde se usa muito grupo controle, né, grupo de trabalho. Então, um grupo vai receber o placebo, sabe isso? O outro vai receber o medicamento. Tudo isso precisa passar por comitês de ética, porque você não pode correr o risco de piorar a vida de ninguém. Você não pode fazer a pessoa ficar doente, né? Por assim dizer, não, é só para verificar. Não tem isso. É necessário ver o limite, né? Então, o Gianluca está colocando aquele fato que é chocante e que nos fez perceber tudo que a gente não pode fazer, que é o Holocausto, né? Que aconteceu com o nazismo, com o que os nazistas fizeram com os judeus na guerra, essa assim a desumanidade, né, desumanização, aquelas torturas, aqueles estudos malucos, né? Gente, o pior de tudo é pensar que tinha cientista ali, tinha médico ali, e enfim, práticas que não respeitaram limites éticos. Então você matou gente, você prejudicou, assim, sabe? Para sempre, famílias inteiras, né? Povos, né? Não tem, não é possível, nada justifica isso, né? Não é um desenvolvimento de nada que pode justificar essa crueldade, né? Então, sim, acho que deve haver limites éticos, né? Acho que esse ponto eu espero que esteja claro para todo mundo, né? Não é só porque a gente tem tecnologia, porque eu consigo fazer, que eu tenho uma máquina aqui. Gente, e só por isso você vai ficar fazendo e você não sabe se você está prejudicando alguém, então tem que tomar cuidado, né? Vale em muitos aspectos. Sim, a guerra do Vietnã, a gente laranja. Agora o pior, muitos desses trabalhou-se muito, né, com esses venenos, né, com os agrotóxicos, e tal. E isso depois de contextos de guerra, algumas dessas substâncias foram banidas, muitas delas são proibidas no mundo inteiro. E assim, difícil falar isso, mas incrível a quantidade de venenos que têm sido autorizados no Brasil para pulverização em agricultura. Coisas que no mundo inteiro não se faz porque é considerado de alto risco, que pode ferrar com a saúde da pessoa que vai comer aquilo depois, enfim. Infelizmente, a nossa legislação está deixando passar muita coisa. E isso é problemático. Gente, isso é problema inclusive econômico, porque na hora em que a gente começa a aceitar uma produção mais indiscriminada e uso de venenos assim indiscriminadamente, isso faz a gente perder competitividade no mercado, sabe? Eu estou pensando, a gente não precisa, não é questão de direita e esquerda, não é questão de comunismo, nada disso. A questão vamos pensar no mercado, vamos ter nosso diferencial, né? O Brasil tem condições de ter uma produção mais natural e isso é importante, sabe? Até mesmo economicamente, né? Aqui eu estou vendo um comentário, né? Sim, desde que as pessoas não percam livre-arbítrio e possam escolher não querer acreditar e que apoiar, sabe? É muito difícil não ferir as crenças de absolutamente ninguém. É por isso, é perfeito o comentário, é por isso que a gente tem que estar, eu acho que a primeira, sei lá, a grande coisa é estar aberto para ouvir,
né? A gente precisa, a gente quer ser ouvido, então a gente tem que estar aberto para ouvir. Então por isso que eu falo, gente, abre o microfone se quiser, coloca os comentários, para mim é muito importante. Eu preciso sentir que essa nossa conversa é uma conversa respeitosa para vocês, que vocês estão sendo acolhidos e não, sei lá, se sentirem mal com alguma coisa. Enfim, se acontecer, vocês têm direito a se expressar, né? Porque assim, gente, ninguém é infalível, né? Às vezes eu posso ter usado uma palavra em algum momento, ou alguém, você está numa conversa e aí fala uma coisa meio de mau jeito. Cara, reconhecer erro não diminui ninguém, né? Então, poxa, desculpa, eu não achei que fosse pegar mal para você e tal, né? Então é isso, né? A gente, se acontecer, né? Que a gente tenha coragem de se posicionar e que a gente tenha coragem de reconhecer, olha, me equivoquei. Tô lembrando na pandemia um caso do primeiro-ministro inglês que no primeiro momento ele não quis, ele deixou de lado, assim, não estava preocupado, falou, não, isso aí não é nada, vai passar. Passou um mês, o cara foi na televisão falar, né? Fez uma declaração pública: estou arrependido, eu errei, eu estava equivocado, né? Isso é um estadista, isso é um cara que não é que não erra, é uma pessoa que erra, mas que está ali, né? Que por respeito à população, não, peraí, desculpa, errei, vamos mudar isso. Tudo bem, né? Então, são posturas que se espera, né? E falo assim para vocês, né? Sim, tem essa, né? O cara pegou Covid. É, algumas pessoas, sei lá, se conscientizam, né? E as outras a gente tem que tentar, com todas as nossas forças e nosso respeito, procurar fazer entender, né? Que errar é humano, né? Mas não vamos. Isso, foi o mínimo racional, baixou a bola, né? Não queira saber mais que o cientista, fala, porque o cara é gestor. Sim, mas vai conversar com o bioquímico, vai falar né, com gente da ciência, vai entender melhor um epidemiologista, o que ele está falando. É isso aí, né? Buscar boa assessoria, né? Muito bem. Nesse contexto, a gente está finalizando essa conversa, assim, para trazer que tudo isso que a gente está falando leva a gente a rever, a gente quer rever os paradigmas desenvolvimentistas. Sabe aquela coisa de viva o desenvolvimento, vamos, né? Desenvolvimento é a palavra assim que uma palavra super valorizada, importante e tal. Mas espera aí. Sabe aquela coisa da ciência sobre a natureza? Depois chegou num limite maluco, assim, ultrapassou o limite, virou em alguns casos uma ciência contra a natureza, para enfrentar a natureza. Bom, gente, o mundo está sendo destruído. É fato. Então, o que a gente precisa trabalhar agora é desenvolver uma ciência, eu colocaria uma engenharia também, pela natureza. É trabalhar com resíduos e tentar fazer um aproveitamento disso para não saturar de vez o sistema, a natureza, né? Para a gente poder respeitar, evitar produzir mais dejetos, detritos, né? Mais rejeitos, que a gente possa tentar fazer com as sobras, né? Um reaproveitamento, a gente possa construir coisas. Eu estou me lembrando de uma vez que eu fui para a Colômbia e fui conhecer um povo simples lá, para um trabalho cultural que eu fui fazer, e aí eles mostraram um sobrado construído, eu não lembro, parecia bambu, não era exatamente o bambu que a gente conhece, mas era uma construção e era assim, totalmente harmonizado com a natureza, sabe? Algo, uma aula, assim, sabe? Uma ciência, uma construção totalmente ecológica, sabe? Então, trocar a especialização não é assim que a gente vai negar a especialização. É importante também você se especializar. Mas você não pode perder, vocês não podem perder a visão global, a visão integrada, né? Então a gente precisa valorizar isso. Trocar a alta produtividade pela consciência ecológica, né? Então que a gente tenha uma produção sustentável
E para ser sustentável a longo prazo, precisa respeitar o meio ambiente. Se não tiver mais nenhuma árvore naquela região ali, em determinado lugar, vai ter problemas. Para você também. E para tua família, para todo mundo, né? Então, a Amazônia, a região centro-oeste, então a gente tem questões sérias, né? Tem alguns grupos que acho que vão falar sobre isso. Um ponto de vista generalista e integrador, que a gente está desenvolvendo aqui uma conexão entre as coisas, né? Não, isso não é uma qualidade menor. Isso é algo que eu quero incentivar, que vocês tenham esse olhar, né, amplo, para poder conseguir enfrentar problemas complexos. E mais, mesmo que você seja um cara, diz a minha filha, às vezes cabeção, nossa, o cara é mau cabeção, tal. Mas não significa que você vai resolver tudo, não vai, cara. Vocês vão precisar pedir ajuda. Só que vocês vão precisar conversar com pessoas, vocês vão ter que saber com quem falar, né? Tudo isso são talentos, são competências que a gente desenvolve, né? Falar para finalizar então do tecnólogo, estou seguindo esse livro que eu falei para vocês, Ciência, Ética e Sustentabilidade. Pensar no tecnólogo, no cientista, no engenheiro, vendo a ciência e a tecnologia serem aplicadas, pensando nessas aplicações de modo a garantir viabilidade econômica, né, aos projetos, porque também você não pode falar, eu consigo tirar o sal da água do mar, então não tem problema que está com falta de água, a gente vai pegar a água do mar e vai tirar o sal. Tá, suponha que você tem toda a tecnologia, assim, o pensamento disso. Como é que você faz isso ficar viável economicamente? Sabe? Então a gente tem que ver caminhos possíveis, né? Pensar a sustentabilidade nesse sentido em diversas dimensões. Também é econômica, mas uma sustentabilidade ecológica também, uma sustentabilidade do ambiente. Sustentabilidade cultural. Você não pode querer que todo mundo, no mundo inteiro, more nas casas, na mesma casa que você, né, em casas iguais, em construção igual, que respeite, que queira aquilo. De repente, você tem que respeitar as questões culturais, né? Certas necessidades que não podem ser desprezadas daquele povo, daquela cultura, né? Ah, você tem um monte de prédio e tal, e o cara, às vezes, ele precisa de um quintal, ele precisa ver o sol, ele precisa fazer uma oração, sei lá, voltado para... Sabe? É questão cultural. Então, a gente tem que levar isso em conta, né? Tem que pensar nessa diversidade, né? Também a questão social, claro, sustentabilidade social. Não adianta você fazer e excluir todo mundo, e aí é só para você que se dane, sabe? Constrói um muro bem alto. Gente, deve haver outras soluções, deve haver outros caminhos, entende? Estou lendo aqui a Lara. A gente vai procurando desculpas, né, para sustentar os hábitos. Isso é bem verdade, é um problemão que a gente tem. Por preguiça, às vezes, por comodidade, você fica procurando desculpa. E aí tudo vai piorando, né? O tempo não para, já dizia o Cazuza. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Pensar na gente e nos outros também. Sabe, questão da pandemia, eu acho que era para ter trazido isso. Eu espero que tenha trazido essa consciência para muita gente. A formação acadêmica, gente, vocês mesmo, a formação do profissional para desenvolver tecnologia, para desenvolver engenharia, deve conter elementos de diferentes áreas. Você deve ter noções de ciências sociais. A gente está dando os toques aqui, né? Direito, porque você vai ter que lidar com várias questões, né? Você não pode simplesmente querer, eu preciso desse terreno aqui, dar um jeito de expulsar essas pessoas. E outras coisas que você pode construir e desenvolver que tenham consequências legais. Se você está gerando um detrito, um resíduo tóxico numa determinada região, você está jogando ali, você está sujeito a processo, né? Então, se você não tem consciência ambiental, você vai precisar ter consciência jurídica, você vai precisar entender, né? Então, a gente tem que ter essas noções. E também dos direitos, né, gente? Olha, estão jogando uma sujeira aqui no terreno e, pô, isso não tá certo, né? Eu vou buscar meus direitos, tá errado isso aí, tá contaminando tudo aqui. Então a gente precisa saber dessas coisas. Artes, cultura e arte, porque isso nos inspira e são caminhos, às vezes intuitivos, de mostrar soluções, né?
Falei do Júlio, não sei se falei aqui, comentei com você, Júlio Verne, né? Júlio Verne e outros escritores de ficção apontaram caminhos, né? É interessante, né? E também a questão da esperança, também a dimensão do afeto, e a gente não esquecer disso, né? Saúde, o mundo inteiro, o dia a dia nosso, a gente está entendendo a necessidade das questões de saúde. Não adianta você ter a melhor equipe hoje e ficar todo mundo trabalhando aglomerado sem máscara, cara, você vai ter problemas na sua construção, no seu projeto, na entrega da obra, você vai ter problema. E outra vai sair caro. Então precisa ter essa noção na área da saúde também. Além, claro, das ciências naturais. Continua sendo importante estudar cálculo, continua sendo importante estudar física, estrutura, várias coisas. O tecnólogo também precisa fazer avaliação crítica, né? Então recebeu uma proposta, né? Um programa, ó, você precisa implementar melhoria nisso, aumentar a produtividade nisso. Espera aí, você vai avaliar, é viável, né? Ou então, o prazo de entrega tem que ser 2 meses. É viável? Você vai analisar criticamente. Olha, isso me desculpe, mas para manter a qualidade aqui, eu preciso de mais dias. Ah, mas coloca mais dias. Não, eu preciso realmente de mais dias para isso. Então, você ter essa sobriedade, isso, gente, é muito importante, porque vocês vão ser respeitados. Entende? Vai ser legal isso. O tecnólogo não trabalha só com receitas prontas, né? Mesmo que alguém chegue com receitas prontas para vocês, né? Pô, mas vou fazer uma analogia, eu faço umas brincadeiras às vezes, o cozinheiro que se destaca nesses programas de televisão e tal, não é aquele que fica só copiando a receita certinho, né? Então você tem um programa desse, às vezes tem uma receita padrão para todo mundo, eles querem ver justamente a tua contribuição, a tua mão, o que você está colocando lá, que opa, o teu ficou melhor. Então, a gente não entrar nessa, não, faço daquele jeito mesmo, acabou. Não façam no automático, entende? E o papel da universidade nisso tudo, vou defender a minha parte um pouco, né? Mas é 2 minutinhos aqui só para falar que... E assim, ao mesmo tempo apontar o paradoxo. Desde a Idade Média, as universidades mais tradicionais, tem um paradoxo, que é o seguinte: reunir conhecimentos tradicionais, né? Isso, a gente está aqui aprendendo coisas tradicionais, estuda física desde Newton, estuda Descartes, estuda, né, cálculo, Leibniz e tal, conhecimentos tradicionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente busca formar uma nova humanidade. Toda semana eu falo, gente, olha, o futuro está na mão de vocês, vamos lá construir isso, pensa nisso, não esquece, né? Com todo o amor, assim, eu venho aqui com toda a paixão falando, ó, eu estou acreditando em vocês, vamos lá fazer diferente, né? Parece um paradoxo, né? Ah, mas então por que o senhor está lendo uma coisa que escreveram 100 anos atrás? Pode ter esse questionamento. Então vou dizer o seguinte, a gente precisa estudar. Não tem mágica. A gente precisa estudar, ler, refletir, debater, construir a compreensão do que a gente está lendo, adquirir uma base conceitual, uma base técnica mesmo. A partir daí a gente pode propor mudanças, mudar as estruturas, fazer as adaptações, fazer as inovações. O século XXI está nas nossas mãos. Eu falo isso, né? Mas eu preciso falar para vocês, olha, no século XIX um cara falou que o problema era que os proprietários dos meios de produção, se eles resolverem trabalhar até matar, que os outros trabalhem até morrer, vai faltar gente, vai faltar produto, o mundo vai colapsar. Essas coisas não estão sendo ditas agora, não estou inventando nada. Agora, a gente traz essas coisas para reflexão, né? Tentar fazer a ponte entre teóricos, ideias e coisas que a gente está vendo hoje em dia, né? No dia a dia nosso, para poder construir nossa compreensão e poder ver assim o que está dando certo, o que está dando errado, né? A importância da gestão na saúde, a importância do respeito à ciência, o cuidado com às vezes uma pressa excessiva, não minimizar um problema. Eu estou aprendendo tudo isso com a pandemia. Se alguém falou que tal coisa é um problema, se a gente está percebendo que aquilo é um problema, cara, às vezes você não consegue resolver em 5 minutos.
A gente adora, a gente quer resolver em 5 minutos. Não dá. Eu estou com um problema aqui em casa que eu vou ter que resolver, que eu sei que vai demorar. Não dá para eu fazer um remendo ali, porque não vai aumentar o risco, entende? Então a gente tem essas consciências, desenvolvendo essa consciência, né? E conversando, a gente vai desenvolvendo isso juntos, né? Eu acho que essa que é o grande lance. E aí coloquei como observação final, isso tudo que eu estou falando, estou pensando em ciência, estou pensando nas engenharias, mas tudo isso vale para as artes também, gente, para a cultura. Essa reflexão, né? Bom, falei sem parar, vocês fizeram comentários muito interessantes aqui, eu sei que vocês estão conectados, estou contente com isso. E agora eu vou abrir para vocês, né? Quem quiser comentar, fazer mais algum relato, alguma reflexão. A gente está encerrando o nosso encontro, mas assim, sempre com essa abertura todo o tempo para vocês. Contribuições, comentários. Ó, tá nas mãos de vocês, mas contem comigo também, tá? O que a gente puder, a gente que está na academia, o que a gente puder ajudar. É uma grande alegria quando a gente consegue, sei lá, a gente vê que alguém que trabalhou com a gente conseguiu desenvolver uma solução, sabe, essas coisas. E nesse sentido, acho que eu vou até fazer uma rápida propaganda aqui. Ah, que bom que vocês curtiram. Eu vou falar para vocês que essa semana eu estou contente aqui porque um grupo de alunos, na verdade uma dupla de alunos, desenvolveu um trabalho, a gente acabou de publicar um trabalho numa revista de saúde que fala de um contexto enfim, que é importante, né? Que é o contexto da saúde dos profissionais durante a pandemia, né? Então a gente tem prestado atenção agora também para o que está acontecendo com essas pessoas que estão na linha de frente, né? E estão sofrendo também a dificuldade até física também, até de saúde, né? Então eu estou tentando trazer esse debate, e as meninas publicaram um artigo, eu estou colocando, vê se está aparecendo para vocês aqui, é um artigo que é a saúde mental dos profissionais de enfermagem em tempos de pandemia, tá vendo? Então são 2 ex-alunas, agora se formaram, né, no final do ano, e que trabalharam com auxílio também de um doutor Ayrton, que é da área hospitalar, né, enfim, que faz essa ponte com a gente, e nós na Univap, e a gente trabalhou a saúde mental dos profissionais de enfermagem, fizemos essa análise, avaliamos estatísticas também, né? Então, só para vocês saberem, assim, amanhã depois são vocês que vão chamar atenção para problemas importantes. Deixa eu ver se eu mostro uma tabela rapidinho aqui, ó. Espera aí, número de funcionários, aumentou a contratação de funcionários, precisou, né? Só que começou a explodir um número de funcionário afastado. Doenças pré-existentes, manteve de um ano para o outro, mas os acidentes de trabalho, burnout, exaustão completa, Covid-19 direto nos próprios funcionários, isso foi gerando afastamento. Então isso vai sobrecarregando os outros e vai aumentando a pressão psicológica mesmo. Aí você vê também, deixa eu ver se mais para cá, as faltas, dobrou o número de faltas de um ano para o outro. Falecimento de parentes, muitas vezes por Covid, filho doente, atrasos ou motivos aleatórios. Motivos aleatórios é o cara estar sem condição, eu estou no limite físico, a gente conversou com algumas pessoas, o cara não tem, tá assim, arrebentado mesmo. Então começou a ter faltas de gente que nunca faltava, sabe? E aí, na questão da administração, porque tem esse viés da administração aqui, ó aqui, o custo de horas extra, a quantidade, o dinheiro que se gastou. Então, você percebe que é só um exemplo, assim, né? Mas, assim, uma coisa leva a outra, né? Essas coisas vão se acumulando e a gente chama, eu posso colocar assim, a Yasmin fez esse comentário, eu vou colocar então esse PDF, tá fresquinho o artigo, saiu essa segunda-feira, e falando sobre profissionais da saúde. Se vocês têm parentes, conhecem gente que está trabalhando nessa área,
podem levar toda a nossa solidariedade, dizer que a gente está atento, né? E valorizando demais o trabalho desse pessoal, né? E é isso.